Foi o palco onde o branco, o colonizador, o índio e o negro subiam o rio, ora lutando, ora se amando, formaram o povo brasileiro. Então nós não estamos falando de qualquer rio, nós estamos falando do berço da nacionalidade, que é tratado dessa forma, esquecido, abandonado. Quando em 1600, o vaqueiro subiu no rio, que a lei mais que fez valer até hoje é não criar gado, o rei de Portugal baixou um decreto, só se cria gado aqui depois do último, 50 léguas depois do último canavial, onde é 50 léguas aqui. E o vaqueiro subindo com as boiadas, encontrou os bandeirantes aqui no submédio São Francisco, em Petolândia. Desse dia em diante, o rio não era mais um rio só, era o rio da integração nacional, onde a cultura do Brasil se consolidou, porque o São Francisco sempre foi a maior e a mais antiga estrada desse país. Então não é qualquer rio que nós estamos falando. E essa luta pelo São Francisco não é nova, não é de agora. Arthur Ramos foi um homem que era médico, deixou um trabalho extraordinário de sociologia, de cultura no Brasil, imenso. Ele subiu no São Francisco, no Saldanha Marinho, um barco, o primeiro barco a vapor que navegou no São Francisco. Ele já denunciava que as cidades, em 1902, há 102 anos atrás, as cidades jogavam esgoto cru no São Francisco. E fez essa denúncia para o Rio de Janeiro. Sabe qual foi a reação? É a mesma reação que tem hoje o Congresso Nacional e esse governo que está aí com o São Francisco. Nenhuma. Quem é a culpa do São Francisco estar nessa situação? Em 2000 eu escrevi no jornal São Francisco: não transpor nem privatizar, revitalizar. Fizeram tudo ao contrário. Transpuseram o rio morto e agora privatizaram. E nós estamos aqui, levados pela vontade de ver o Rio São Francisco ressuscitado. Viu, Reginaldo Miranda? Que nós não temos mais espécie do São Francisco de Paulo Afonso Salmar. O rio está morto. Uma das maiores tragédias ambientais do planeta. Diga-se isso. Que as nossas reuniões do São Francisco, a gente ocupa as autoridades, tira elas de longe, vem para cá, tal, se consolida, mas não chega em Brasília esse resultado. É necessária a política vestir essa camisa, o Nordeste vestir essa camisa, essa necessidade de manter o São Francisco vivo. Porque um rio que não tem espécies nativas, gente, isso é uma tragédia. E não é só as não espécies nativas, é a qualidade da água. São quase 500 cidades ao longo do São Francisco que jogam esgoto cru no São Francisco, inclusive em Belo Horizonte. Eu lutei com o Renan para trazer aqui uma ação, uma realização da Assembleia aqui, da Assembleia Legislativa aqui em Delmiro, e convocar a Universidade Federal que fez o trabalho científico no Rio. Esses trabalhos é o terceiro trabalho que eles fazem, extraordinário, para quem tem verdadeira vontade de revitalizar o São Francisco. Porque está embasado todo o mal do São Francisco, a universidade, na expedição científica do São Francisco, levantou. Mas esses, doutor promotor, essas provas estão empoeiradas nas prefeituras ao longo do Rio. Era para estar aqui, para estar em Brasília, para se discutir uma discussão nacional. Se os senhores que têm autoridade não fizerem, Ziane Costa, viu, meu amigo Valdo Santos, com que o grito dessas crianças aqui chegue a Brasília, essa é mais uma reunião que não vai servir de nada. É uma confraternização de autoridades com o povo.
Nós queremos ações, doutor promotor. Eu estou denunciando que precisa o vereador Jamil Cordeiro está ali, homem imbuído nessa causa, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, nossos senadores, juntar os 4 estados, ou 5 estados, ou 9 estados do Nordeste e exigir a revitalização, a ressurreição do São Francisco. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos condenando essas crianças aqui a dias amargos, porque a água é fundamental, principalmente quando, professores, as economias já passaram todas que podiam passar por aqui. Passou o boi, passou o bode, passou o algodão. Qual é a economia hoje que tem o Brasil para se manter potência no mundo se ele não tem pesquisa? Se nós não temos como acompanhar os grandes universidades do mundo que estão adiantadíssimas nas pesquisas científicas. Mas nós temos uma coisa que ninguém tem: natureza. Nós temos a floresta amazônica, nós temos a caatinga ainda, que nós temos aí lutando para revitalizar também. Nós temos a cultura brasileira, nós temos a cultura nordestina. São elementos para a indústria maior do mundo hoje, que pulsa o mundo todo, transfere renda e educa, é o turismo. Se a gente não tratar do São Francisco, da nossa natureza, em cada garimpo daquele da Amazônia, não é Tarão de Feitosa? Se em cada garimpo fechado daquele a gente não construir um resort para mostrar ao mundo o que é que o Brasil está fazendo em favor da natureza, nós vamos ter problema até com a agricultura, que hoje é líder do PIB, porque ninguém compra lá fora alimentos que não sejam tratados com rigor ambiental. Então nós temos que quebrar isso. Mandar um recado daqui, desse 3 de julho, que sirva o dia, seja básico, para que nós, nordestinos, não é alagoano da Miranda, nordestinos, são franciscanos, mandemos um recado para as autoridades de Brasília, para o presidente Lula, que venha fazer o trabalho de revitalização não só de São Francisco. Eu falando sobre revitalização, eu tenho que me reportar a outras coisas. Por exemplo, recursos para revitalização não tem. Qual é o grande projeto de revitalização no Brasil? Não tem. Agora, para a eleição tem. São 5 bilhões que botaram na eleição passada. 5 bilhões daria para tirar todas as línguas negras que enfeiam as praias do Brasil, inclusive de Maceió. Quantas cidades, Anivaldo Miranda? 5 bilhões daria para fazer o saneamento total ao longo do São Francisco. No mínimo 50 cidades. Ou muito mais. Mas por que não acontece? Porque nós não temos força de chegar a Brasília. Qual é o mecanismo que nós teríamos de repercutir em Brasília uma exigência do povo nordestino? Porque o Rio São Francisco é o berço da nacionalidade, é o rio da integração nacional. É como disse um dia Tarão de Feitosa, o Rio São Francisco precisa ser cuidado para que continue sendo a esperança de um povo inteiro. E mais, cuidemos dos nossos alunos, os professores, se acampem dessa missão com a natureza, porque quem cuida da natureza constrói um planeta e um país mais azul, mais verde, mais justo e mais fraterno. Viva o São Francisco! E deixo aqui a missão nossa de criar um grupo na internet, que é quem conversa hoje com o mundo, marcando esse dia, a revitalização de São Francisco, os guerreiros do Velho Chico, para fazer um grupo para que possa chegar a Brasília e exigir
dos nossos senadores e deputados um compromisso verdadeiro com o Brasil. Não vender as terras de Marinha, que é um absurdo privatizar a beira da praia. Fica aqui o meu protesto. Obrigado, Livinho.